E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui com vocês, professor Ed Mileto, em mais um encontro para falar de matemática, falar um pouco dos números aí para ver que todo mundo consegue aprender, consegue entender legal matemática. Hoje o nosso assunto vai ser geometria plana, vamos dar continuidade ao assunto do Teorema de Pitágoras e algumas relações com ângulos, agora envolvendo ângulos dentro do triângulo retângulo. Então, sem demais, bora para o nosso encontro de hoje. Então, pessoal, hoje a gente viu... Hoje não, né? O último vídeo que nós vimos aqui no canal, a gente falou sobre o Teorema de Pitágoras. A gente viu que a gente só consegue usar o Teorema de Pitágoras dentro do triângulo retângulo. Nós vimos que o Teorema de Pitágoras ele é importante para calcular medidas de lados. Quando eu tenho dois lados conhecidos e quero descobrir o comprimento de outro, eu uso o Teorema de Pitágoras. Agora eu te pergunto aí em casa, e se tu tiver um triângulo retângulo e tu só tenha um lado só, como é que tu faz para calcular os outros? Aí a gente vai desenvolver essa ideia na aula de hoje, ok? A gente vai dar uma recapitulada aqui no Teorema de Pitágoras e depois a gente vai ver as demais relações bem com calma, bem tranquilo, porque a gente vai falar de seno, cosseno e tangente, que é um assunto que eu estou sabendo aí que nem todo mundo curte aí, porque talvez não tenha visto ainda o conteúdo de uma maneira suave e sereno. E hoje isso vai bombar. Hoje vai bombar e tu vai entender legal as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, para a gente começar, a gente tem que colocar aqui o nosso ator principal, né? Que é o triângulo retângulo. Aquele triângulo que tem um ângulo reto ali, né? O ângulo de 90 graus, aquele quadradinho ali. Ele é importante, ele é crucial para a gente, porque ele nos dá a hipotenusa, né? Ele nos mede a hipotenusa. Falamos da hipotenusa, a medida que está na frente daquele ângulo de 90 graus, ele me dá a minha hipotenusa. E os outros dois lados a gente estava chamando de cateto até a aula passada, porque isso nos era suficiente, né? Descobrir quem era a hipotenusa, deixar ela isolada para colocar o Teorema de Pitágoras, e os catetos pouco me importava quem era quem. Agora a gente vai colocar mais um elemento aqui dentro, né? A gente tem a relação hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. E agora a gente vai colocar mais um carinha aqui para a gente brincar e se divertir no nosso triângulo retângulo. A gente vai colocar um ângulozinho aqui. Coloquei o ângulo de 30 graus ali para a gente se divertir um pouco mais, pessoal. Porque a aula estava divertida, estava bacana, então vamos deixar um pouco mais bacana, um pouco mais divertido. Então, quando a gente coloca um ângulo ali dentro, além do ângulo de 90 graus, a gente colocou um ângulo ali, eu botei 30 graus ali, ó. Agora os catetos têm nomes específicos. Um deles vai ser cateto oposto, e o outro vai ser o cateto adjacente. Hipotenusa continua a mesma, só que agora os catetos têm nome. Um é cateto oposto, oposto a quem, pessoal? Eu peguei o ângulo de 30 graus ali, ó. Quem é que está na frente dele? Quem é que está se opondo a ele? É o cateto oposto, certo? Então, quem está na frente do ângulo que eu estou olhando para o ângulo de 30 graus. Quem é o cateto que está na frente dele? Esse é meu cateto oposto. E quem está do lado? Cateto adjacente. Tranquilo? Com isso, a gente vai relacionar agora um ângulo de um triângulo retângulo com as medidas dos seus lados. Tranquilo, né? Bora lá, então. Então, a gente está falando especificamente hoje das relações trigonométricas, aonde? Eu te pergunto, aonde? No triângulo retângulo. Essas relações valem para qualquer triângulo? Não, claro que não. Assim como o Teorema de Pitágoras, só vale no triângulo retângulo, pessoal. Bora lá então. Vamos botar aqui o nosso triângulo retângulo, os vértices A, B e C ali, e vamos brincar. Vamos colocar o ângulo de 30 graus. Vamos botar aqui os catetos, a hipotenusa. Lembra, a hipotenusa sempre está na frente do ângulo de 90 graus. Isso não muda nunca. Cateto oposto é aquele cateto que está na frente do ângulo que eu estou trabalhando. Se eu pegar lá o vértice B, ó, eu botei um ângulo de 30 graus no vértice A. Se eu botasse 30 graus lá no vértice B, a história seria outra. Quem seria o cateto oposto a ele? Seria o cara que está lá embaixo. Então, cuidado, quando eu te perguntar, o cateto oposto do triângulo tal, tu vai perguntar, cateto oposto a quem? Qual ângulo que eu estou falando? Qual ângulo que eu estou enxergando? Então, eu estou com 30 graus aqui embaixo. Quem é que está na frente dele? Pá, lá está o meu cateto oposto. Tranquilo, né? Razoável. Então, com essas relações aí, pessoal, com esses nomes aí e com este ângulo aí, a gente pode agora falar de seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo
que está ali dentro, no caso o seno de 30 graus, vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A medida do cateto oposto dividido pelo comprimento da hipotenusa. Como é que fica o cosseno? Cosseno deste ângulo de 30 graus aí vai ser o quê? Vai ser o outro cateto. Cateto adjacente divididos pela hipotenusa. E agora a gente tem a tangente. Poderia ter parado por aqui, só no seno e cosseno, nosso primeiro encontro aí. É bastante informações na aula de hoje, hein, pessoal? É bom olhar o vídeo, rever o vídeo e ir curtindo aos pouquinhos a coisa, porque aqui a gente vai ter um pouco mais de informações do que normalmente a gente tem aqui na aula. Então, tangente vai ser a relação, o quociente entre os dois catetos. Repara que ali, ó, eu tenho no seno cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, tenho cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu não tenho nenhum cateto dividido pelo outro. Tenho, aí eu vou entrar na tangente, que vai ser cateto oposto divididos pelo cateto adjacente. Então, ó, relembrando mais uma vez, ó, cateto oposto adjacente depende do ângulo que a gente está vendo. Estou trabalhando com o ângulo aqui no vértice A. Cateto oposto a ele é o que está na frente. Se eu pegasse o vértice B lá em cima, o cateto oposto seria a relação de lado que está aqui embaixo. Então, cuidado com esse detalhe aí. Tem que olhar para o ângulo e depois a gente tira a relação. Também não podemos esquecer que dentro de um triângulo retângulo, a gente sempre pode usar o nosso teorema de Pitágoras. Então, puxei lá de cima para jogar aqui embaixo. Tranquilo? Tranquilo, né? Não é tudo aquilo que a gente muitas vezes olha num livro, olha na internet, aí quando quer assustar alguém, coloca seno, cosseno e tangente ali, todo mundo se assusta. Ó. Não é tão complicado assim, pessoal. Então, as relações trigonométricas, a gente vai usar elas todas, é a mesma coisa que eu escrevi lá em cima, só que agora a gente vai simplificar a nossa escrita. Ó. A hipotenusa, agora que a gente já está familiarizado, já é íntimo aí da hipotenusa, vamos chamar ela de hip. E os catetos, cateto oposto, CO, e cateto adjacente, CA, ok? Só para a gente se familiarizar. As relações que a gente escreveu lá em cima são as mesmas daqui, ó. Nosso teorema de Pitágoras sempre vai estar presente nos triângulos retângulos e a nossa relação vai estar ali, ó. O seno CO, cateto oposto dividido pela hip, nossa hipotenusa, cosseno CA, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a nossa tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto divididos pelo cateto adjacente, ok? Então aqui a gente simplifica um pouco mais os nossos termos, os nossos conceitos aqui em matemática. Aqui a gente vai ter umas relações trigonométricas e os ângulos notáveis. Ali eu coloquei um ângulo de 30 graus, pessoal, mas é muito comum em concurso, provas em geral aí, trabalhar com os ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. São os principais que a gente chama de ângulos notáveis. Essa tabelinha aqui com os valores de seno, cosseno e tangente vai ser assunto de uma próxima aula que a gente vai montar essa tabelinha aqui, porque ela é usada em qualquer concurso, pessoal. Qualquer prova de vestibular, qualquer prova de concurso, vai fazer lá, tem prova de matemática. Primeira coisa que tem que fazer não é botar teu nome na prova, não, pessoal. É montar essa tabelinha aqui, porque certamente a prova vai te exigir relações trigonométricas e vai te exigir o valor de seno, cosseno e tangente. Vai fazer o Enem 2020, essa tabelinha tu tem que escrever lá na prova que tu vai usar com certeza, 100% certeza. Vai fazer vestibulares em geral, com certeza vai usar essas relações aqui. Então a gente vai ter uma aula só para eles, só para falar sobre os ângulos notáveis e a gente vai ver também os casos quando não são ângulos notáveis, como é que a gente trabalha com eles. Por exemplo, se eu colocasse lá na prova ângulo de 36 graus, ó, repara que não tem aqui 36 graus na tabela. Como é que faz o exercício se eu tiver um ângulo que não está na tabela? A gente vai ver isso aí no próximo encontro, ok? Aqui do lado nós temos o nosso quadro de resumo ali do seno, cosseno e tangente. E também, né, sempre o nosso teorema de Pitágoras vai junto para a brincadeira. Então vamos se divertir com uma questão, hein? Bora lá então, vamos jogar aqui, ó. No triângulo retângulo A, B e C, as medidas A e C indicadas medem respectivamente. Cuidado com respectivamente, é na ordem que pede, ó. Primeiro o A, depois o C. Então eu tenho um triângulozinho ali, triângulo retângulo, né? Tô vendo o ângulo de 90 graus no vértice A. Eu tenho um ângulo lá dentro, né? 30 graus. E tenho as outras medidas ali, ó. Como é que eu faço isso aqui, pessoal? Eu vou dar uma olhada. Primeiro, ó, por que eu não vou usar o teorema de Pitágoras direto e reto nesse triângulo aqui, já que ele é um triângulo retângulo? Não vou usar, pessoal, porque eu conheço só um lado do triângulo. A gente tem 3 lados do triângulo. Eu só conheço um, que é do vértice de A até C, ó.
de A até o vértice C lá, ó, esse cara vale 10. É só esse cara que eu conheço. Então, eu consigo descobrir o valor de A, que é a hipotenusa, ou C, que é um cateto adjacente? Não consigo usando o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ver com as relações trigonométricas como é que a gente faz isso. Ó. Eu tenho aqui ó, o ângulo de 90 graus e eu tenho uma medida, um cateto. A hipotenusa é o valor de A. Eu tenho um cateto. Esse cateto é oposto ou adjacente? Ele é oposto, né? Por que ele é oposto? Ó? Porque ele está na frente do ângulo que eu estou enxergando. O ângulo de 30 graus ali está na frente e é o meu cateto oposto, beleza? Não esquece que a hipotenusa sempre na frente do ângulo de 90 graus. Ok, agora eu vou usar as relações trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Qual que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Qual delas? Não lembro mais as relações? Tá bem, eu sabia, porque é bastante informação para uma aula só. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma colinha aqui, né, pessoal? Vamos fazer uma colinha, vamos puxar lá de cima, ó, aquelas relações que a gente estava trabalhando, ó. Seno, cosseno e tangente, né? Ficou mais fácil agora? Ficou, né? Então, o que eu tenho ali, ó? Seno de 30 graus, cosseno e tangente. O que eu vou usar das três? Posso usar o cosseno? Eu tenho cateto adjacente e hipotenusa? Não tenho, né? Cateto adjacente é o C. Não sei quanto que vale o C. E a hipotenusa vale A, também não sei. Então eu vou pegar o seno. Seno é cateto oposto, que vale 10, e a hipotenusa que eu quero saber. Então eu vou puxar o seno de 30 para cá, ó. E vamos se divertir com ele. Tá? Então ali, ó, seno de 30 igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos substituir os valores. Seno de 30, pessoal, se a gente olhar lá na tabelinha de cima, a gente vai ver que ele vale 1 sobre 2. 1 sobre 2. E o cateto oposto vale 10, a hipotenusa vale A. Então vamos escrever isso, ó. 10 sobre A. Pronto, está equacionada a coisa. Ó, não esquece que você está ficando na dúvida aí, por que seno de 30 é igual a 1 sobre 2, cara? Por que tu não explicou isso? Relaxa que uma coisa de cada vez, né, pessoal? Trigonometria a gente tem que ir devagarinho, porque é bastante conteúdo, bastante assunto para a gente abordar aqui. Então hoje estou explicando, trazendo para vocês as ideias iniciais de seno, cosseno e tangente. Vamos fazer um exercício que não tem como a gente fazer uma aula de matemática sem um exercício para a gente se divertir, né? Então vamos fazer um exercício, depois a gente retoma aquela tabelinha lá que eu sei que tu está na dúvida aí, tá? Então, ó, depois que eu transformei e troquei os valores, o que a gente faz agora, pessoal? Igualdade entre frações, né? Eu vou multiplicar o de cima de um lado da fração com o de baixo do outro lado. E os dois lados, ó. Olha ali, ó. Uma vez o A tem que ser igual a 2 vezes 10, né? Uma vez A é A, né? A igual a 2 vezes 10, que é 20. Pronto, já achamos o valor de A. Quem é meu A, pessoal? A é minha hipotenusa lá. Vamos jogar lá em cima lá, que é minha hipotenusa. Tranquilo, ó, já achei um dos valores, ó. Achei o valor de A. Como é que eu descubro o valor de C agora? Né? Agora eu tenho várias possibilidades. Posso usar o cosseno, posso usar a tangente, posso usar o teorema de Pitágoras. Tu aí em casa vai escolher o que tu quiser. Eu vou escolher aqui o cosseno para a gente continuar a nossa brincadeira aqui. Mas tu pode usar qualquer um dos outros valores ali. Teorema de Pitágoras, porque eu já conheço dois lados e quero descobrir o terceiro, ou a tangente também. Então vamos puxar o cosseno aqui pro cantinho, ó, e vamos se divertir com ele, ó. Então, cosseno de 30. Também, pessoal, um cosseno de 30 é um valor tabelado que eu vou pegar lá da tabelinha e vou jogar aqui, ó. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente é o C que eu quero descobrir. C sobre a hipotenusa que eu acabei de calcular. De novo, ó, igualdade entre duas frações. Vou fazer a multiplicação em cruz, né? Então eu vou ter 2 vezes o C tem que ser igual a 20 vezes a raiz de 3. Isolando o C agora, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então eu tenho que meu C é igual a 20 raiz de 3 sobre 2. Isso eu posso simplificar ainda, né? Podia ser resposta até do problema ali, ó. Mas eu posso dividir 20 por 2. E aí eu vou ter 10 raiz de 3. E aí chegamos na resposta, respectivamente, pessoal, hein? Primeiro o valor de A, 20, e depois o valor de C, 10 raiz de 3. O que nos dá a resposta letra B, né? E fechamos bem tranquilo a questão. Então, pessoal, vocês viram que não é muito complicado, né? Eu sei que ficou dúvidas ali na tabelinha dos valores trigonométricos, né? Dos ângulos notáveis. É assunto que a gente vai abordar devagarinho no próximo encontro, ó. Mas as relações trigonométricas, ó, é exatamente isso que está aí na tela. Tudo que tem de relações trigonométricas no triângulo retângulo são essas relações aqui, ó. Seno, cosseno e tangente, os ângulos notáveis, teorema de Pitágoras. Tem mais uma outra relação que a gente pode colocar aqui, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai construindo uma matemática bem sólida, que a gente consegue entender o que está nos livros aí, né? E fechar legal as ideias aí
e todo mundo consegue aprender. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Aquele recadinho básico de sempre, né? Dê aquele likezinho aí no vídeo se vocês curtiram, né? Se inscrevam no canal, é bastante importante a participação de vocês aqui se inscrevendo no canal, né? Ative o sininho para a gente continuar nosso curso de matemática, que ainda é bastante longo, temos bastante coisa. Devagarinho, aos poucos, 15, 20 minutinhos de vídeo aí. É para todo mundo aprender, de um jeito bem tranquilo e sereno aí, né? 15 minutinhos do seu dia para aprender um pouco de matemática. Então, espero que tenha gostado. Vou ficando por aqui, pessoal. Valeu e até a próxima.